Olá, tudo bem com vocês? Hoje é um dia muito especial. Nós estamos fazendo essa gravação no dia 31 de dezembro, o último dia do ano, porque nós temos algo muito especial da parte de Deus para compartilhar com vocês todos. Eu quero desejar a todos uma boa noite, quero desejar a todos uma noite assim, até a virada, sabe? Cheia da presença do Espírito Santo. E nós, juntos aqui, vocês estão estranhando, a Bruna não está hoje conosco, mas nos próximos ela estará, tá bom, gente? Mas nós nos preparamos para o dia de hoje, para esse dia especial, uma refeição do ano, umas palavras positivas, algo vinda de Deus, sabe, para as nossas vidas. Porque se tem algo que nos manteve esse ano, se tem algo que vai continuar nos mantendo, é o Senhor. Não tem outro. Então eu quero convidar todos vocês nesse momento para orar conosco nessa hora. E vamos chamar essa presença gloriosa, essa presença abençoada do nosso Deus. Amém? Curvemos nossas cabeças nesse momento. Diante de Ti nós estamos, Senhor, porque sabemos que grandes coisas o Senhor tem feito. E grandes coisas o Senhor continuará fazendo. A Tua palavra nos revela, Senhor, coisas grandes e incontáveis da parte do Senhor tem para as nossas vidas. E temos essa garantia pelo Teu Espírito Santo que opera poderosamente no nosso íntimo. Por isso, Senhor, nesse último dia, nessa última noite desse ano de 2022, nós queremos pedir a Tua presença mais forte do que nunca, a Tua manifestação mais forte do que nunca em nosso meio. Vem, Senhor, fazer o que só o Senhor pode fazer, operar de maneira magnífica, como só o Senhor pode operar essas poderosas ações, esse poderoso amor entre as famílias, Senhor, que vão nos ouvir, entre todos que irão nos ouvir, entre nossas vidas, Senhor, sobre a igreja, sobre nós, sobre todos, Pai. Seja a Tua presença, seja a Tua grandeza, seja a Tua manifestação. Queremos te convidar nesse momento a passear entre nós, a sondar os nossos corações, a entrar nas casas daqueles que precisam e necessitam nesse momento saber, Pai, sentir, ter a ação da Sua poderosa palavra sobre eles. Nós nada podemos fazer, nós nada podemos dar, porque não temos nem ouro nem prata. O que temos é a Tua presença, e a Tua presença nessa noite nós viemos aqui dar, Senhor, dar a todos aqueles que precisam, estender as nossas mãos e derramar as bênçãos que já estão sobre cada um, Senhor. Que haja ação da Tua verdade, que haja ação da Tua presença, que haja o Senhor manifestado, Senhor, sobre todos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. E esse nome nos acompanhou e nos acompanhará eternamente. Jesus, o autor da nossa existência, o autor de toda a nossa vida. O que seria de nós se não fosse Ele, não é? Então, hoje é o último dia desse ano difícil. Eu não sei dizer para você como que foi, mas aqui na igreja foi um ano do fortalecimento. E quando Deus nos trouxe há um ano atrás esse tema, nós não tínhamos ideia de como seria esse ano, de que maneira seria esse ano, de que forma nós iríamos passar por esse ano. A única coisa que nós tínhamos certeza era que Deus iria nos fortalecer, iria nos preparar, e assim foi, e assim será eternamente. Ele em ação em nossas vidas. Então eu coloquei assim, ó, o que foi 2022? O que foi, Tayane, 2022? O que foi para você 2022? Ela já vai falar, tá? Já vou dar uma oportunidade para ela falar. Esse ano foi para mim um ano de muitos desafios, porém de muito aprendizado. Aprendemos em cada mês, aprendemos em cada semana,
família, abrir mão do nosso chamado, sabe? Abrir mão daquilo que Ele confiou a cada um de nós, né? Eu pude ver isso na minha vida. Então 2022 foi um ano de desafio, foi um ano complicadinho, mas foi um ano também de muito aprendizado, de muita ação de Deus. Então foi esse ano. Que ano desafiador, cheio de obstáculos, com muitos limites, muitas escolhas a serem tomadas, e etc, né? O ano se define dessa maneira, um ano de muitos obstáculos. Obstáculos na família, obstáculos no trabalho, obstáculos na vida espiritual, obstáculos na sua vida pessoal, sabe? Muitos obstáculos, muitos limites a serem rompidos e vividos, né? Superados, essa é a palavra. E como nós superamos? Fazendo essa reflexão desse ano, eu posso ver o quanto eu superei, sabe? O quanto eu consegui avançar, o quanto a igreja avançou e o quanto nós ainda vamos avançar, porque cada ano, cada tema, não significa que quando inicia um outro, esse tema foi abolido. Não, ele continua, sabe? Ele continua fortalecendo, ele continua. Há de nós ele continuar. Porque todos os dias somos desafiados, né? Paulo diz que todos os dias somos levados ao matadouro. Então todos os dias Satanás tira a nossa cabeça, quer nos destruir. Se não houver o fortalecimento, se não houver o revestimento da palavra de Deus, o que será de nós, né? Ano que o medo, a insegurança, a ansiedade e tudo que pode trazer desequilíbrio tentou dominar. Esse ano foi isso. Se a gente pega, se nós pegarmos assim, de janeiro de 2022 até hoje, todas as reportagens, todos os acontecimentos, né? Isso falou todo mundo, olhando para dentro das nossas vidas, como que foi. O medo tentou reinar, o desequilíbrio tentou reinar, o desânimo, a ansiedade, sabe? O não saber de como vai ser. O mês se passava, meu Deus, como vai ser o próximo? De que maneira vai ser? Então tudo isso nós vivemos nesse 2022, sabe? E não estamos fora de viver da mesma maneira também em 2023, porque a palavra garante que dias cada vez piores viriam, porém em todos eles o Senhor nos garante a vitória, porque Ele já venceu. Então no mundo haverá tribulações, sofrimentos, angústias, perseguições, mas em todo esse momento, em toda essa hora, nós precisamos lembrar que aquele que garante a nossa vitória já venceu e nos garantiu essa vitória gloriosa nele, em Jesus. Então sim, tentou dominar, sim, vai continuar tentando dominar, mas a palavra dele também combate isso quando diz que maior é o que está em nós do que o que está se apresentando, do que o que está no mundo. Então tentou dominar, o medo tentou nos enganar, cegar, trazer angústia, sofrimento, porém em todos esses momentos somos mais do que vencedores. Em todos esses momentos temos aquele supremo, poderoso, grandioso, que nos garante, que nos mantém, é o nosso Deus, amém? Ano que Deus nos deu o fortalecimento para suportar cada um dos processos que se apresentava e se apresenta. Ano onde cada mês foi um aprendizado para todos. Ano onde vimos o amor de um Deus agindo com toda a força sobre todos os que se renderam para viver tudo em Cristo. Tudo que em Cristo foi conquistado. Nós vimos isso também. Nós podemos e podemos contemplar essa ação, sabe? Desse Deus Todo-Poderoso que escolheu fazer de nós quem nós somos. Ele escolheu tudo isso porque Ele nos ama, tudo isso porque Ele nos escolheu. Chegamos no fim desse ano, cheios de muito aprendizado. Sim, aprendizado. Pois como estamos saindo cheios de aprendizado, como estamos saindo cheios de aprendizado de cada mês, que ano, eu glorifico a Deus, eu não lamento por esse ano, sabe? Eu não lamento por tudo que houve, eu não lamento, eu agradeço, porque Ele
Tiago já diz: estás passando por algum motivo de tribulação? Então se alegrem. Se alegrem. Quando a gente aprende isso, talvez você está nos ouvindo e não entende: poxa, mas como é que elas estão agradecendo um ano tão difícil? Como é que elas conseguem tirar disso boas coisas? Então, o que nos faz ver dessa maneira é a fé em Cristo Jesus. Ela que nos faz olhar para a circunstância com um olhar de fé e não com um olhar negativo, onde está baseado na situação, nos momentos difíceis, mas sim com um olhar de fé naquele que pode todas as coisas, naquele que nos faz mais do que vencedores. Nele também podemos todas as coisas. Então sim, olhamos para esse ano e agradecemos a Ele, porque em todo o tempo Ele esteve conosco, nos garantindo, nos mantendo, nos sustentando, nos dando alívio, nos curando, nos restaurando. Então sim, foi um ano de desafio, mas foi um ano muito maravilhoso, porque podíamos e podemos desfrutar dele, nosso Deus. Amém? É só se entregar a Ele. Também foi algo que a gente aprendeu no meio desse processo todo, desse ano tão difícil. Porque Ele faz, e só Ele tem a capacidade de nos manter de pé até o fim. Então a reflexão desse ano, eu finalizo com Lamentação 3, 21 e 25. E eu posso dizer isso com toda certeza. Se nós estamos de pé, se hoje chegamos aqui, gente, será que você consegue se alegrar? Olha quantos obstáculos você venceu. Olha quantas coisas você superou a si próprio. Porque um dos maiores limites e um dos maiores obstáculos a ser vencido somos nós mesmos. Porque nós mesmos nos tornamos a pedra de nossos caminhos, o impedimento das nossas decisões. Sabe, somos nós que duvidamos diante de tantas verdades de Deus. Somos nós que escolhemos a confiar nele ou não, a ter esperança nele ou não, a crer no poder dele ou não. Somos nós. Então nesse ano você chegou aqui, eu cheguei aqui, oh aleluia, vencemos esse ano. Então em Lamentações capítulo 3 verso 21 diz assim: eu quero lembrar aquilo que pode me dar esperança na vida. O grande amor de Deus nunca termina. A única razão por não sermos completamente destruídos é a misericórdia do Senhor. Ela é inesgotável. Ela se renova a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. O que eu realmente quero na vida é o Senhor, viver junto dele. Por isso colocarei toda a minha esperança nele. O Senhor é bom para aqueles que confiam nele, para aqueles que o procuram de coração. Jeremias aqui nesse capítulo, ele faz essa declaração tão gloriosa e tão poderosa, e tirou tudo que nós vamos falar hoje aqui. Sabe, Jeremias está falando o que eu posso trazer à memória, o que me dá esperança. E o que me dá esperança é saber que Deus me ama e que o seu amor é eterno e não tem fim.
Um ciclo está se fechando e algo novo está por vir. Ele vai dizer em Isaías que, será que vocês não percebem que eu estou fazendo algo completamente novo? Primeiro ele diz, esqueça do que eu fiz no passado. Ei, olha, estou fazendo algo completamente novo. Então há algo novo nos esperando. Há algo poderoso da parte de Deus nos esperando. Então a minha reflexão e a minha meditação desse ano se resume nesse capítulo de Lamentações 3, 21 até o 24, que diz que Ele é, só Ele fez. E isso é a nossa esperança que vem à memória, que dias melhores virão. Não porque o governo ou porque as pessoas, não, mas pelo amor desse Deus pelas nossas vidas. Isso nos garante, né, Tayane? Vou deixar ela falar um pouquinho da reflexão dela desse ano. Vou deixar. Então, o que foi 2022? 2022 para mim eu só tenho a agradecer, né? Foi realmente um ano de fortalecimento. Foi um ano de fortalecimento em todas as áreas da minha vida. Eu sou um tipo de pessoa que gosta de pesquisar muito sobre a palavra na internet, né? Então eu fui lá ver o que era fortalecer. Fortalecer significa se tornar forte, se tornar mais fortalecido. Quer dizer, né? Fortalecimento quer dizer o ato de se fortalecer, se tornar mais forte. E esse ano foi um ano que eu me tornei, foi um ano que Deus, que Deus me tornou mais forte em todas as áreas da minha vida. Eu só tenho a agradecer, porque tive muitas histórias. Tem muitas histórias para contar, boas e ruins. Desde janeiro, se for olhar de 1º de janeiro para hoje, né, dia 31 de dezembro, para mim seria uma Tayane lá em janeiro e agora em dezembro outra Tayane. Uma Tayane totalmente nova, vamos dizer assim. E para mim, esse ano foi um ano de luta contra a mente e palavra. Foi um ano de processos atrás de processos. Foi um ano que teve muitas curas em muitas áreas da minha vida. E eu creio que 2023 serão mais curas ainda. Foi um ano que eu conquistei. Eu não, Deus conquistou por mim. Foi um ano que realizei sonhos. Foi um ano que o Senhor, Ele realmente, verdadeiramente me ensinou da forma mais dócil, né? Da forma com mais amor, né, possível, o que é esperar, confiar, entregar, obedecer e se submeter a Ele. Esse ano de fortalecimento foi isso. Tivemos uma série, né, na IGAP esse ano, foi umas séries que a Bia foi dando assim, as palavras dela e tal, e umas que ficou muito em mim, que foi a de construção. A P, ela pegou sobre construção, foi uma série que ela fez sobre construir, e eu vi que realmente o que era ser construído em Cristo. E o que eu pensava que eu era construída foi tudo abaixo, e foi necessário ter o firmamento. E qual foi o meu firmamento? Foi a fé. Sem a fé eu não conseguiria nada. Nada mesmo. E eu queria. Eu estou bem enrolando aqui, porque eu comecei a falar uma coisa, já estou falando outra. Então, minha retrospectiva de 2022 foi isso, foi obediência, foi o ensinamento que Deus me deu sobre obediência, entrega e submissão. Poderia ter sido mais. Eu acredito
vezes poderia ter sido muito mais. Talvez até com mais intensidade. Eu creio nisso. Mas eu sei também que Deus tem um momento e um tempo para tudo na nossa vida. Eu sei que Ele trabalha de um jeito certinho com a gente. E comigo foi de uma forma assim, bem mansa, bem calma, mas que teve mudança. E foi uma mudança assim, que para mim foi uma mudança maravilhosa. Eu queria ler Efésios 3:20, que diz assim: Agora seja dada a Deus, que pelo seu grandioso poder, operando em nós e capaz de fazer muito mais do que jamais ouviremos, que jamais ousaríamos pedir ou mesmo imaginar, infinitamente além de nossas mais altas orações, anseios, pensamentos ou esperança. E assim foi 2022 para mim. Foi um ano em que aconteceu coisas que eu jamais pude imaginar. E esse versículo para mim foi a minha reflexão de 2022. Meu Deus, irmã. Tá vendo, gente? Como que é bom quando a gente tem aonde nos esconder. Quando a gente não conhecia esse Deus, quando a gente não tinha conhecimento de quem Ele é, nós não tínhamos ideia do seu poder. Nós não tínhamos ideia de quem nós éramos, de quem nós seríamos, de como seria. Desde o momento que nós encontramos ao Senhor Jesus Cristo, o aceitamos, nos entregamos a viver isso, e aonde a nossa fé, como ela disse, esse mês de construção e desconstrução foi tremendo. Está aí no YouTube também, só você procurar que você vai achar as ministrações. Foram coisas poderosas da parte de Deus, porque nós vivemos um constante processo de desconstruir. O que é desconstruir? Deus não criou ninguém para ficar sofrendo, Deus não criou ninguém para estar vazio, com dores, com medo, com incertezas, com nada disso que nos causa mal. Ele nos criou para ser como Ele. E quando nós pensamos em um Deus, em um Espírito Santo, em Jesus, nós não vemos nenhuma dessas características neles. Então isso não é dele. Então Ele vem operar em nós, fazendo o efeito de substituição, desconstruindo para construir tudo que Ele é em nós. Então Ele construiu, mediante a fé, tanto nela quanto em mim, quanto os outros, muitas coisas, sabe? Mas a fé, nós vemos que é o firmamento do início, porque para você viver tudo que Jesus já fez, porque Ele não vai fazer, Ele já fez, é preciso crer, porque, né? Não vou atropelar, isso daí é um dos nossos assuntos, mas vamos lá, continuando a falar. Como aprendemos a andar por fé, não como uma fé baseada em acontecimentos. Opa! Dá para segurar, E aí, continuando, né? Como aprendemos a andar, né? Por meio da fé. Não como uma fé baseada em acontecimentos ou ações, mas sim uma fé fundada nas verdades desse Deus Todo-Poderoso, sendo guiados por cada ação da sua verdade em nós, tendo nossas raízes profundas nele, extraindo a nutrição que nos mantém de pé. A fé é um pilar fundamental e dentro dela existem outros pilares, que foi um dos assuntos também que nós falamos nesse ano de 2022. Então, a fé é o pilar fundamental da vida do crente, da vida daquele que escolhe crer em Cristo Jesus. Sem fé, não só é impossível agradar, como é impossível você viver qualquer coisa. Como que eu vou crer que um Deus me ama do jeito que eu sou? Da maneira que eu sou, com as minhas manias, com as minhas falhas, com os meus erros, cheio de pecados, cheio de engano, cheio de mentira, toda suja, tudo. Não é assim que a gente pensa? Quem sou eu? Sou indigno? Não, você se tornou digno dele
Ele veio à terra, se entregou por nós, e tudo que Ele quer que nós reconhecemos esse amor, e nos entregamos a Ele para viver tudo que Ele conquistou para nós. Mas tudo isso é pela fé. Eu preciso crer nesse Deus, eu preciso crer. E esse ano foi um ano onde nós cremos muito, muito. Eu posso dizer isso com toda a convicção. A fé esteve em alta, em todos os sentidos. Até os que nunca conheceram, passou a conhecer. Até os que nunca creram, passou a crer. Famosos, não famosos, pessoas que estão em evidência, pessoas que não estão em evidência. Todo canto do mundo, a maioria, se você fazer uma reflexão sobre isso, você vai ver como que entendeu. Ei, existe uma força maior, ei, existe algo maior, então vamos para esse algo maior. E descobriram Jesus, o autor da nossa existência. E eu fico muito feliz, porque a IGAP, ela avançou também mediante a fé. Ela também se manteve também pela crença. Porque todos os membros, cada um passou níveis muito difíceis. E estão passando também ainda níveis muito difíceis. Mas pela fé, eles estão superando. Não baseado porque eu sou forte, porque eu posso, não. Porque nós compreendemos que sem Cristo nós não somos nada, não podemos absolutamente nada. Tudo está baseado nele. Então, no meio disso tudo, encontramos ele, nos agarramos à fé e nos manteve até hoje, vai continuar nos mantendo. E Colossenses capítulo 2, verso 7. Talvez alguns versículos vão se repetir, não tem problema nenhum. Que diz assim: deixem que as raízes de vocês se aprofundem nele, extraiam dele a nutrição, continuem crescendo no Senhor e tornem-se fortes, vigorosos na fé, como foram ensinados, e que a vida de vocês transborde de alegria e gratidão. Alegria e gratidão. Mas para ter alegria e gratidão, as raízes precisam estar profundas nele, extraindo dele a nutrição que precisamos. Lá em João 15 vai dizer que ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Os ramos na videira extraem da videira o que? A nutrição para se manter verde, forte, firme, né? Para que quando venha a tempestade eles não quebrem, para quando venha o vento eles não caem na folhagem. Se estejam, como diz lá em Jeremias, sempre verdes em cada estação. Não é assim? Mas para isso eu preciso estar extraindo a perfeita nutrição. Muitos procuram essa nutrição em diversas coisas, em vários lugares, e não conseguem abafar nem exterminar o vazio que está vivendo, né? Que está estabelecido. O único que pode vir destruir o vazio por completo, preenchendo todo ele, transformando todo ele, nos equilibrando, nos dando vitória, limpando-nos perfeitamente, é Jesus. E a nossa fé nele é o que nos leva a permanecer de pé, a permanecer firme. Então, que nesse finalzinho desse ano você possa depositar nele a sua fé, a sua confiança, a sua esperança, que são coisas e assuntos que nós estamos falando aqui, sabe? E que você possa entender que, por mais difícil que esteja, porque o que faz acontecer a falha e a persistência é quando nós olhamos para algo que está difícil, para o grau da dificuldade, para o nível da luta. E isso nos faz tirar o olhar daquele que pode nos garantir a vitória. Enquanto nós estamos olhando para Jesus, sabe? Como que vai ser isso? Crença, fé. Eu creio que Ele existe. Eu creio que infinitamente mais Ele fará a meu respeito. Eu creio que Ele é poderoso para mudar essa situação. Então eu não vou olhar para essa situação, porque essa situação não me define, essa situação não define o meu Deus. Mas eu não aceitei Jesus ainda. Então não perca tempo, aceite Jesus Cristo como sendo Salvador da sua vida. Se entrega a Ele, você não vai ter que se arrepender, porque a crença vai te levar e nos leva além de todas essas circunstâncias, sabe? Ser líder dessa igreja me fez entender, me faz entender cada dia mais e mais esse desafio, sabe? Porque liderar um povo não é fácil, liderar uma igreja não é fácil.
sabe? Porque nós também passamos por dificuldade. Não é porque somos pastores que, não, é pior, é pior. Não estamos aqui para medir o quanto é pior, mas é pior porque se nós pararmos, tudo para. Então, quando eu digo que a fé vai te levar além, com base firme na realidade da minha existência, a fé, ela está e vai continuar me levando além. E junto comigo está todo o rebanho. Porque baseado na fé, baseado na crença, baseado em Jesus Cristo, é que nós rompemos em fé. E é de fé em fé, né? Não é? Então, como eu falei, né, eu gosto sempre de ver o significado do dicionário, eu gosto desses negócios. E o significado de fé no dicionário diz que é confiança absoluta em algo ou alguém. Bom, quando eu li isso, na mesma hora veio a confiança absoluta em algo ou alguém. E levando isso para o que a Bíblia nos ensina, o que temos aprendido esse ano, é confiar em alguém. Quem? Cristo, Deus, Espírito Santo. Somente nele conseguimos passar por esse ano. Porque 2022 foi um ano, para mim, de romper fé. Foi um ano de acreditar mais e mais na palavra, mais e mais na fé, firmar mais e mais na minha fé. Voltando ao assunto da Leda, das ministrações dela, eu sempre revejo as ministrações do YouTube, eu estou no Facebook. Eu sempre revejo, e teve uma ministração que ela falou sobre as construções, sobre o firmamento, né? Sobre a sapata, né? Fala. Aí faz aquele buraco imenso na sapata, taca concreto, para depois vir com a coluna. Faz vir subir a casa, né? E quando eu escutei essa palavra, eu fiquei imaginando Cristo abrindo aquela sapata em mim e colocando toda a fé que era necessária para construir, para eu poder passar 2022. Porque 2022 não foi um ano fácil, foi um ano de medo, foi um ano. Foi um ano muito difícil, assim, em questões de desconfianças, não de Deus, não desconfianças de Deus, mas de medos, de não conseguir, eu não conseguia, de Tayane vai falhar, Tayane não é isso, Tayane não tem que fazer isso, Tayane não merece isso. Então foi um ano assim de desconfianças minhas. Eu já falei em outros vídeos que eu me julgo muito, julgava muito. E esse ano foi um ano que eu quebrei isso, foi um ano que através da fé eu quebrei isso. Eu descobri que através da fé quem eu sou. E eu queria ler um versículo que todo mundo lê, né? Que é Hebreus 11:1, que diz: que é a fé? A fé é a certeza que o que nós esperamos está nos aguardando, a prova de que existem coisas que não podemos ver diante de nós. E lá no versículo, no mesmo capítulo, no versículo 6, nos diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Qualquer um que quer se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensará aqueles que sinceramente o procuram. E esse
a fé, eu preciso da fé para estar mais perto dele. Eu preciso ter fé, preciso ter um confirmamento. Ou seja, ele abriu as sapatas dentro de mim, ele colocou o concreto, né? Colocou toda a fé, firmou toda aquela fé dentro de mim, para que eu pudesse me aproximar cada vez mais dele. Então foi um ano que eu rompi isso, eu rompi o medo de me aproximar de Deus, através da fé.